Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Rajikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hoje é auspicioso Ekadas, e de Ekadas, Chaturmasa e Kartika, mas continuar aqui o Bhagavad até 1:5:19. Narada continua falando para Vyasa. Na Vajjano Jatu Katanchana Brajen Mukunda Sevyanyavadanga Samsritim Smaram Mukundam Gri Upahu Kuhanam Puna Vihatum Ichenarasa Graho Janaha. Tu pode ler. É o 23, né? Tá escrito lá 19. Esse é o 19. É 1:5:19. A gente não leu esse, não. É esse. Peguei errado aqui. Meu caro Vyasa. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia, de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material como os outros, os trabalhadores fruitivos e os demais. Porque uma pessoa que tenha, uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor, não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente desse êxtase. Significado. Um devoto do Senhor perde automaticamente o interesse pelo encanto da existência material, porque ele é rasa graha, ou aquele que saboreou a doçura dos pés de lótus do Senhor Krishna. Certamente, há muitos exemplos de devotos que caíram devido a más companhias, assim como os trabalhadores fruitivos, que estão sempre propensos à degradação. Porém, embora caia um devoto, nunca deve ser considerado como um karmi caído. O karmi sofre o resultado de suas próprias reações fruitivas, enquanto o devoto é reformado pelo castigo aplicado pelo próprio Senhor. Os sofrimentos de um órfão e os sofrimentos do amado filho de um rei não são iguais.
O órfão é realmente pobre porque não tem ninguém que cuide dele, mas o querido filho de um homem rico, embora pareça estar no mesmo nível do órfão, está sempre sob os cuidados de seu competente pai. Um devoto do Senhor, devido à companhia errada, às vezes imita os trabalhadores fruitivos. Os trabalhadores fruitivos querem assenhorar-se do mundo material. Analogamente, um devoto neófito pensa tolamente em acumular algum poder material em troca do serviço devocional. Tais devotos tolos são às vezes postos em dificuldades pelo próprio Senhor. Como favor especial, ele pode tirar toda a parafernália material do devoto. Por tal ação, o devoto confuso é abandonado por todos os amigos e parentes, e assim volta novamente à razão, pela misericórdia do Senhor, e se corrige para prestar seu serviço devocional. Ele falou várias coisas importantes aqui, ó. Primeiro falou, um devoto Senhor perde automaticamente interesse pelo encanto da existência material. Vileraça agarra aquele que saboreou a doçura dos pés de lótus do Senhor. Aqui está falando sobre os devotos que, pelo menos, atingiram um certo nível de devoção, igual foi dado o exemplo, Santa Prabhupada antes, deu o exemplo de Bharata Maharaj. Bharata Maharaj tinha alcançado Bhava, o estágio Bhava é extremamente avançado, é antes de Prema, tem 8 estágios, Shraddha, Sadhusanga, Vajna Kriya, Natmrit, Nista, Ruti, Ashakti, Bhava, Prema. Dos 8, Bhava é o 7º, ou seja, lá na frente. O Santa Prabhupada deu o exemplo disso. Bharata Maharaj, ele tinha acabado com todo o encanto da essência material, e pegou um pequeno animal e esqueceu da prática. Aí Gurudev costumava falar que se Bharata Maharaj, estágio de Bhava, aconteceu aquilo, o que falar da gente fala de vocês, significa da gente que não estão em estágio nenhum. Porque a gente nem imagina o que é Bhava. Bhava é estágio muito avançado em Bhakti. A gente está lá embaixo ainda, nos primeiros, e Bhava é lá nos últimos. Aqui no começo, Santa Prabhupada fala desse tipo. Certamente há muitos exemplos de devotos caírem devido à má companhia, igual trabalhadores fruitivos. Tem muitos devotos que param de praticar Bhakti por associar com karmis, com aqueles que não estão interessados em servir, simplesmente desfrutar dos sentidos. Aí simplesmente para de tentar servir ou praticar Bhakti devido à má associação. Você vê, a associação é bem importante. Se alguém quer aprender alguma coisa, ele vai associar com quem sabe fazer aquilo, né? Se alguém quer praticar Bhakti, quiser progredir, vai associar com quem está praticando. E se alguém dispensa isso, acha que não é tão importante, ele vai ver que ele vai distanciando de Bhakti. E vai acabar largando uma hora. E Bhakti já não é fácil. Sem associação, pior ainda. Então, se a pessoa começa a associar com qualquer um, interiormente, com qualquer um e esquece de associação com devotos, então acaba largando o processo de Bhakti. Aí depois Santa Prabhupada falou sobre aquele que tem proteção de Krishna, os devotos. Karma sofre resultados das próprias ações frutíferas, enquanto o devoto é reformado pelo castigo, sofrimento de um órfão. Devoto Senhor, devido à companhia real, às vezes imita trabalhadores frutíferos, querem se senhorar no mundo material. É importante para quem quer praticar evitar associação com aqueles que não tentam servir Deus de alguma maneira.
precisa ser só o Vaishnavismo, mas pelo menos respeita o Vaishnavismo e tenta servir de alguma maneira. Senão ele vai ser só desfrutar da vida, né? Sem querer servir nada. Essa associação é prejudicial. Se alguém toma essa associação, fatalmente, uma hora vai parar de praticar. Devoto neófito pensa totalmente em acumular. Aí depois está falando de um devoto neófito, muitas vezes acontece, pensa acumular em alguma coisa material em troca de serviço devocional. Pode ser objetos materiais, ou dinheiro, ou fama, seguidores, tudo isso é poder material em troca de serviço devocional. Então, quem pode pensar isso e deve ser cuidadoso quanto a essas coisas todas. Então, os devotos todos, às vezes, são postos em dificuldade pelo próprio Senhor. Então, o Prabhupada fala que, às vezes, o próprio Krishna põe esses devotos neófitos, a gente também é neófito, em dificuldade. Para quê? Para isso que falou aqui, ó. Por tal ação, o devoto é abandonado por amigos, parentes, e assim volta novamente à razão pela misericórdia do Senhor e se corrige para prestar serviço devocional. E no estado quando a gente é posto em situação complicada, nesse momento a gente tende a se render mais. Biografia de vários devotos, isso é a própria rainha Kunti, mãe dos Pandavas, falou isso. E pedia, ela orava para Krishna por sempre ela em dificuldade, que ela pudesse lembrar de Krishna. Porque se viesse alguma facilidade material, ela ia esquecer de Krishna. Ela não queria facilidade, ela queria problema. Ela orava para isso. O Prabhupada fala que muitas vezes Krishna faz isso com o devoto neófito, põe a dificuldade para que ele se volta para Krishna e esqueça as coisas materiais. Então, quer você ver, o que a gente pensa que é bênção, muitas vezes é maldição. O que a gente pensa que é maldição, na realidade, espiritualmente, é bênção. A nossa visão das coisas é deturpada. Muitas vezes. Vamos lá, no Bhagavad Gita. Também se diz que esses devotos caídos recebem uma oportunidade de nascer numa família de brahmanas altamente qualificados, ou numa rica família mercantil. Um devoto nessa posição não é tão afortunado como aquele que é castigado pelo Senhor e colocado numa posição de aparente desamparo. O devoto que se torna desprotegido pela vontade do Senhor é mais afortunado do que aqueles que nascem em boas famílias. Os devotos caídos que nascem em boas famílias podem esquecer-se dos pés de lótus do Senhor, porque são menos afortunados, mas o devoto que é posto numa condição desamparada é mais afortunado, pois retorna prontamente aos pés de lótus do Senhor ao sentir-se desprotegido por completo. Você vê, no Gita fala que se alguém começa a prática devocional nessa vida, ou vem praticando e não completa, na próxima vida ele nasce na família de Brahman ou uma família rica. São Prabhupada está falando aqui, mas se ele nasce e fica desamparado na vida seguinte, é melhor ainda. Ele vai se render mais. A chance dele esquecer, ele tem chance dele esquecer depois, mas a chance de nascer numa menos afortunada ou condição desamparada, esse, na verdade, é mais afortunado. Ele vai se render mais, a chance dele esquecer é menor. E tem gente que pode pensar, quanto melhor material, mais tranquilo materialmente eu tiver, melhor vai ser para praticar, mas na realidade não é assim. Só ver as pessoas que têm uma vida materialmente mais tranquila, elas dificilmente se rendem a Deus. Porque tem uma vida tranquila, não tem muito problema, então começa a gostar do mundo material. Para que render? Se pode desfrutar dos sentidos facilmente, para que eles não vão ter muita sentido e se render
para Deus e buscar uma vida feliz no outro mundo, longe desse mundo. Não tem muito. Então, por isso, você vê nos países que têm condição material melhor, tem menos devoção, menos fé e menos devoção. Isso é fato também. Vamos lá. O serviço devocional puro é tão saboroso espiritualmente que um devoto perde automaticamente o interesse pelo desfrute material. Eis o sinal da perfeição no serviço devocional progressivo. Um devoto puro lembra-se continuamente dos pés de lótus do Senhor Krishna e não se esquece dele nem por um instante, nem mesmo em troca de toda a opulência dos 3 mundos. Aí, quando chega no estágio puro, aí o devoto se lembra constantemente, 24 horas, jamais esquece de Deus. E não se esquece dele, nem mesmo em troca de toda a opulência dos 3 mundos. Foi o caso de Bali Maharaj, que tinha toda a opulência, mas resolveu se render a Vishnu. Preferiu se render a Vishnu do que ter a opulência dos 3 mundos. Esse é o estágio de devoção pura. Prabhu, Hum. essa punição reformadora que Prabhupada fala do Senhor punir o devoto, né? É comparado a um órfão, né? Ou seja, como um filho de rei, ser um devoto. A gente às vezes tende a, pela concepção corpórea, a gente tende a pensar nessa punição como uma coisa da vida, né? Assim, um problema que você tem na vida, mas na verdade isso é uma longa trajetória de vidas, né? Em cada nascimento e morte, Deus está sempre cuidando, né? Krishna está sempre cuidando desse devoto e proporcionando para ele diferentes vidas e nascimentos para que ele possa chegar nessa final, nessa jornada, né? É isso. É isso. É claro que aqui ele está falando, Haribol, está no mantra, está no 1.5, canto 1, capítulo 5, verso 19. Acabamos de ler aqui. Acompanhar aí. É bom a gente saber que aqui, somente no Bhagavad, você viu nos exemplos passados, está falando de um real devoto, né? Falando de real devoto. Não sei se a gente se inclui nisso que está falando aqui. O nosso caso, muitas vezes, é karma, né? Exatamente. Pode ser que Tem hora que pode ser que algumas vezes venha por intermédio de Krishna, e na maioria das vezes, karma, né? Mas uma coisa que a gente deve ter em mente, que o Gurudev Swami Prabhupada sempre fala, que é bom para levar sobre esse assunto, que quando acontece coisa boa com a gente, seja espiritual ou material, a gente deve achar que isso é misericórdia de Cristo. O Deus sempre falava isso. Quando acontece coisa boa, principalmente espiritual ou material, é misericórdia de Cristo. A gente não é merecedor de nada. Misericórdia de Cristo. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente deve pensar que a gente está sofrendo pelo nosso próprio karma, mas, na verdade, deveria sofrer muito mais. Mas como Cristo é muito bondoso, pelo pouco de serviço que a gente está tentando fazer para ele, o sofrimento vem menos para a gente. Ele ameniza esse sofrimento. O Gurudev sempre falava isso. E aí, é claro, se a gente se encontra numa posição bem difícil, a gente pode tomar aquela, igual falou aqui, pode tomar aquela situação como uma oportunidade para se render a Deus, porque, na verdade, acontece isso que falou aqui.
sendo Krishna ou sendo o nosso karma, o resultado vai ser o mesmo, se render mais ainda a ele. Seja Krishna intervindo, igual falou aqui no caso devotos, do nosso nível, seja o nosso próprio karma jogou a gente naquela condição, a ideia é que, desamparado por todos os lados, que se renda mais a Krishna. Então, isso é fato. Quando a gente está sentindo bem aqui nesse mundo, a rendição é menor. Quando acontece várias coisas, a rendição é maior. Isso aí você vê até nas biografias católicas, é assim. Nos momentos mais difíceis, a rendição é maior, porque fica sem apoio material nenhum. Então, o resto o quê? Deus. Quando tem algum apoio material, aí pode pensar, tá bom, aqui tem isso, aqui tem. Mas quando não tem nada, resta só Deus. Então a rendição é muito maior. Não é fácil, mas é o que resta numa hora dessa. Então, na verdade, é bom, espiritualmente falando, é bom. Então, assim, a gente deve enxergar essas coisas. E aí fica favorável, né? E se vier situação favorável material, nunca esquecer que daqui a pouco o corpo está velho e situação desfavorável vai vir. Porque se vier muito favorável, tá bom, estou com o corpo bom, dinheiro está faltando, está tudo bem, o mundo não está tão ruim assim e tal. Mas e amanhã? A velhice vai vir, o dente vai cair, não vai conseguir andar, miséria vai vir, dor no corpo, depois a morte vai vir aí. Então deve lembrar sempre disso, para não esquecer. E assim a gente pode manter firme até o final da vida e progredir o máximo nessa vida, fazer um bom uso, só para falar bom uso do mau negócio, né? Mau negócio é nascer nesse mundo aqui. Bom uso é praticar o máximo possível, né? Hare Krishna, Dandavat Pranam. Boa noite, tudo bom, gente? Obrigado para nós, Prabhu, beleza? Desculpa o atraso aí. Ô, Baladev, eu não entendi o que você falou. É capítulo 1, versos 5? Canto 1, capítulo 5, verso... Não é Bhagavad Gita, é o Srimad Bhagavatam? Isso. Ah, tá, esse outro aí eu não tenho, não. O dos 5 eu não tenho. Então, beleza. Copia o link e manda aqui na mensagem, que aí ele tem acesso lá do site. Pera aí. Ver se eu mando aqui. Copiar. Mensagem. Mandar o link aqui. Esse é do 19, mas aí acabamos de ler. Agora nós vamos pro 20. Hum. Não é isso? Alguém mais alguma coisa? Narada está falando para Vyasa. É similar àquele verso do Gita que fala: se o devoto rendido, unidirecionado, comete uma atrocidade, ainda assim ele deve ser considerado santo. Similar àquilo, né? Só que se o devoto for realmente rendido, né? Tem esse porém. A maioria de nós, difícil rendição. Rendição é um exemplo de rendição. Atma Niveda não é Bali Maharaj, por exemplo, rendeu tudo, a alma, tudo. É um estágio bem, tá falando ali, unidirecionado e tal.
Não é qualquer um que vai ter essa proteção, né? Quando fala devoto, é real devoto, né? Porque no cotidiano a gente fala devoto, tem aquele negócio, né? Devoto, a gente fala assim, no normal, devoto, todo mundo é devoto, mas para as escrituras, quando fala devoto, é devoto puro, na maioria das vezes, ou devoto pelo menos rendido, ou já é outra coisa. Então tem essa diferença de palavras, né? É bom diferenciar. Igual a palavra Gyana, por exemplo. Gyana, quando a gente fala, é impessoal, mas no Gita, Gyana significa pessoal e pessoal, os dois. É saber diferenciar o uso da palavra. Quando fala devoto aqui, no Bhagavata, a maioria é devoto puro. Não é devoto, devoto, igual a gente fala. O devoto tal, devoto. Devoto é real devoto. A gente é, no máximo, sombra de devoto, né? Vamos lá, uns 5:20. Idam hi vishwam bhagavam ivetaro jato jagat sthana nirodha sambhava tadhi swayam veda bhavam stathapite pradesha matram bhavata pradashitam. Carol, vai ler? Carol. Haribol. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é este cosmo, e ainda assim está a parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele, nele repousa e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso. Eu apresentei apenas uma sinopse. Significado. Para um devoto puro, a concepção de Mukunda, o Senhor Shri Krishna, é tanto pessoal quanto impessoal. A situação cósmica impessoal também é Mukunda, porque é uma emanação da energia de Mukunda. Por exemplo, uma árvore é uma unidade completa, ao passo que as folhas e os galhos da árvore são partes integrantes emanadas da árvore. As folhas e os galhos da árvore também são a árvore, mas a árvore em si não é as folhas nem os galhos. A versão védica diz, a versão védica de que toda a criação cósmica nada mais é que Brahman significa que, uma vez que tudo está emanando do Brahman Supremo, nada está à parte dele. Analogamente, as partes integrantes, como as mãos e as pernas, são chamadas de corpo, mas o corpo, como unidade completa, não é nem as mãos nem as pernas. O Senhor é a forma transcendental de eternidade, conhecimento e beleza. E assim, a criação da energia do Senhor parece ser parcialmente eterna, plena de conhecimento e também de beleza. As almas condicionadas, cativadas sob a influência da energia externa, Maya, estão, portanto, emaranhadas na rede da natureza material. Elas aceitam isso como tudo que há, pois não têm informação acerca do Senhor, que é a causa primordial. Tampouco têm informação de que as partes integrantes do corpo, estando separadas do corpo total, já não são a mesma mão ou a mesma perna que eram quando estavam unidas ao corpo. Analogamente, uma civilização sem Deus, desligada do transcendental serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, é semelhante a uma perna ou mão amputadas.
Tais partes integrantes podem parecer mãos e pernas, mas não têm serventia. O devoto do Senhor, Srila Vyasadeva, sabe muito bem disso. Ele é aconselhado adiante por Srila Narada a expandir a ideia para que as almas condicionadas e enredadas aprendam com ele a entender o Senhor Supremo como a causa primordial. Segundo a versão védica, o Senhor é, por natureza, plenamente poderoso e, deste modo, suas energias supremas são sempre perfeitas e idênticas a ele. Os céus material e espiritual, bem como suas parafernálias, são emanações das energias interna e externa do Senhor. A energia externa é comparativamente inferior, enquanto a potência interna é superior. A energia superior é a força viva, motivo pela qual ela é completamente idêntica, mas a energia externa, sendo inerte, é apenas parcialmente idêntica. Ambas as energias, porém, não são iguais nem maiores que o Senhor, que é o gerador de todas as energias. Tais energias estão sempre sob seu controle, exatamente como a energia elétrica. Por mais poderosa que seja, está sempre sob o controle do engenheiro. O ser humano e todos os outros seres vivos são produtos de suas energias internas. Desse modo, o ser vivo também é idêntico ao Senhor. Ele, no entanto, nunca é igual ou superior à personalidade de Deus. Ele que está falando, ser humano ou entidade viva, nunca é igual, superior à personalidade dele. O Senhor e os seres vivos são todos pessoas individuais. Com a ajuda das energias materiais, os seres vivos também estão criando alguma coisa, mas nenhuma de suas criações é igual ou superior às criações do Senhor. O ser humano pode criar um pequeno Sputnik de brinquedo e pode lançá-lo no espaço exterior, mas isso não significa que ele pode criar um planeta como a Terra ou a Lua e fazê-los flutuarem no ar, como o Senhor o faz. Os homens com um pobre fundo de conhecimento afirmam serem iguais ao Senhor. Eles jamais serão iguais ao Senhor. Isso nunca acontecerá. O ser humano, após alcançar perfeição completa, pode adquirir larga porcentagem das qualidades do Senhor, digamos até 78%. Mas nunca é possível sobrepujar o Senhor ou igualar-se a ele. Apenas numa condição doentia, o ser tolo afirma ser igual ao Senhor e assim é desencaminhado pela energia ilusória. Os seres vivos desencaminhados, portanto, devem aceitar a supremacia do Senhor e concordar em prestar-lhe serviço amoroso. Para esse fim é que eles foram criados. Sem isso, não pode haver nenhuma paz ou tranquilidade no mundo. Srila Vyasadeva é aconselhado por Srila Narada a expandir essa ideia no Bhagavatam. Na Bhagavad Gita, também se explica a mesma ideia, render-se completamente aos pés de lótus do Senhor. Esse é o único interesse do ser humano perfeito. Que Nara está falando que nada está fora de Deus, né? Tudo foi criado por Deus, nada está à parte dele. E essa filosofia tem muito no Ocidente, chama panteísmo, e paneteísmo fala disso. E Ramanujacharya fala disso também. Que o universo material é Deus porque nada está fora de Deus.
Aí Chaitanya Mahaprabhu especificou, fala que o universo material não é direto de Deus, mas é da energia de Deus, ou seja, da energia material de Deus, que é Mahamaya, é mais especificado. A filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, a Tinta Beda Beda Tato. Mas nada, tudo foi criado por Deus, nada está fora dele. O mundo material também vem de Deus. Né? Criado por Deus, vem de Deus, da energia material dele. Mas nada está fora dele. Foi criado por ele, ainda assim está a parte dele. Ele não está sujeito a nenhuma lei material. Ele simplesmente criou, mas não está sujeito a ele. Está a parte dele. É nele repousa, nele entra após a aniquilação. Vishnu mantém, e dentro de Mahavishnu ele entra depois que é aniquilado. Todos os universos entram em Mahavishnu. Narada está falando que Vyasa sabe de tudo isso, e que Narada apresentou apenas uma sinopse. E no segundo canto, Brahma é o nosso primeiro guru, né? Krishna passou para Brahma, Brahma para Narada. Brahma pediu, e Krishna passou 4 versos, Chatur Sloka do Srimad Bhagavatam, pediu para Narada expandir, Narada está pedindo para Vyasadeva expandir isso. Aí Vyasadeva expandiu esses 4 versos do Srimad Bhagavatam. Narada está falando, apresentei apenas uma sinopse. O Bhagavatam é eterno, mas foi expandido, né? A partir de Narada e Vyasa. Falou das energias, a entidade vive em energia marginal, a natureza dela também é eterna, mas na condição da energia que, dentro da energia material, esquece de Deus. E mesmo no estágio, mesmo se qualquer devoto alcança a perfeição, ele pode conseguir 78% só das qualidades transcendentais, enquanto Krishna tem elas 100%. Mesmo alguém pratica Bhakti aqui, se torna devoto perfeito, consegue o corpo de algum associado de Krishna até em Vrindavan, ele pode ter 78% dos níveis de qualidades transcendentais, ou seja, jamais pode ser igual mesmo no estágio de perfeição devocional, e jamais pode ser igual ou melhor do que Krishna. Krishna tem 100%. Né? Estágio perfeito de devoção pode ter no máximo 78%. É a natureza da alma ser servente. Alguém aí? Ô, Baladeiro, Ah, interessante esse tema, e eu estava conversando no trabalho, né, com o pessoal sobre, eles perguntaram sobre o panteão, se o hinduísmo, né, é sobre um panteão ou se é um só, né? Aí eles têm um entendimento errado de que semideuses também são vários deuses diferentes, né? Aí eu estava explicando que Deus é um só Krishna, né? E os outros são expansões, né? Então, essa filosofia para o mundo ocidental ela é nula, né? O pessoal não conhece. E acha que eles não sabem muito bem assim, as divisões, né? De gerência do universo, né? Como está explicando no Bhagavad. É muito interessante.
É difícil porque na Bíblia não fala sobre semideus, né? Fala de anjos, né? Mas não fala de semideus, aí quando vê lá, não compreende. Ainda tem os Puranas que fala muito complicado para eles. Mas explicando, às vezes, né? Dependendo, se a pessoa estiver aberta para escutar, às vezes ela compreende, né? Sim, com certeza. Mas é complicado mesmo para eles. Também muito diferente também, né? As imagens, é diferente diferentes conceitos. O ensinamento é a mesma coisa, né? Mas os nomes, aí vestível com tridente, aí tridente para ele já é coisa ruim, né? Mas aí já para eles é difícil de aceitar. E tem demonização também do Oriente também, junto até com política. Tudo que vem do Oriente é ruim, é atrasado, aí complica mais ainda. Então, uma coisa que eu vi que é bom, que geralmente dá certo para eles entenderem, é falar o ensinamento dos Vedas de acordo com a Bíblia e mostrar que o ensinamento é o mesmo que sendo em outras palavras, basicamente é o mesmo. Aí, pelo menos, dá pra... Vamos lá, 1:5:21. Tvam atmanatmanam avehiyamo gadrik parasya punsa paramatmanah kalam ajam prajatam jagatas shivayatam mahanubhavat yudayo diganyatam. Quem que quer ler aí? Manta tá com ele aí? Não leu ainda? Você abriu o link? Sem áudio. Krishna Manta? Tá com o link aí? Subal tá com o link? Posso Não, né? ler aqui? Posso ler, Prabhuji? Eu abri agora aqui, eu achei que tinha mandado no WhatsApp, mandou aqui no link. Eu estou no celular, mas é mais difícil de ver. Você quer ler, Prabhu? Eu leio. Pode ler, por favor. Tá. Vossa Excelência tem visão perfeita. Tu mesmo és capaz de conhecer a super-alma, a personalidade de Deus, porque estás presente como a porção plenária do Senhor. Embora sejas não nascido, apareceste nessa terra para o bem-estar de todas as pessoas. Por favor, descreve, portanto, os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, o mais vividamente possível. Significado. Srila Vyasadeva é uma porção plenária e encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, Shri Krishna. Ele desceu por sua misericórdia sem causa para libertar as almas caídas no mundo material. As almas caídas e esquecidas estão afastadas do transcendental serviço amoroso ao Senhor. As entidades vivas são partes integrantes do Senhor e são eternamente servos do Senhor. Todas as literaturas védicas são eternamente servos do Senhor. Todas as literaturas védicas, portanto, são postas em ordem sistemática para o benefício das almas caídas. E é dever das almas caídas aproveitarem-se de tais literaturas e livrarem-se do cativeiro da existência material. Embora, formalmente, Srila Narada Rishi
seja seu mestre espiritual. Srila Vyasadeva não depende de modo algum de um mestre espiritual, porque na essência ele é o mestre espiritual de todos os demais. Todavia, porque está fazendo o trabalho de um acharya, ele nos ensina por sua Aqui está própria falando que graça dele é o mestre espiritual de todos os demais, porque ele é manifestação do próprio Senhor Supremo, né? Por esse motivo. Mas ainda assim, Sim. ele aceitou Narada como mestre espiritual. Igual o Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna e aceitou Ishvara Puri também como mestre espiritual. Todavia, Porque está fazendo o trabalho de um acharya, ele nos ensina por sua própria conduta que devemos ter um mestre espiritual, mesmo ele sendo o próprio Deus. O Senhor Shri Krishna, o Senhor Shri Rama e o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos encarnações do Supremo, aceitaram mestres espirituais formais, embora por suas naturezas transcendentais eles estivessem cientes de todo conhecimento, a fim de direcionar as pessoas em geral para os pés de lótus do Senhor Shri Krishna. Ele mesmo, na encarnação de Vyasadeva, está delineando os passatempos transcendentais do Senhor. por esse motivo, apesar de Vyasa ser manifestação do próprio Senhor Supremo, não diferente dele, ele aceita mestre espiritual para dar exemplo para a gente, né? Alma condicionada de que sem o mestre espiritual ninguém pode fazer nenhum progresso na vida espiritual. Por esse motivo ele aceita. Aí Narada está falando, por favor, descreve os passatempos transcendentais de Sri Krishna. Para o bem-estar de todas as pessoas da Terra. É por esse motivo que os mestres espirituais vêm nessa linha e falam o estimado Bhagavad e o Gita para beneficiar a todos que vivem nessa terra, né? São representantes de Vyasa. Alguém aí? Baladev, tem uma coisa interessante, né, que até sempre fala sobre a questão do mestre espiritual, de sempre ter um puro no mundo, né? Sempre tem o quê? Tem um mestre espiritual puro no mundo, no planeta. Sempre fala que vai ter um, às vezes menos, às vezes mais, mas sempre vai ter alguém, né? Levando a missão adiante. Sempre vai ter. Prabhu, estou tentando elaborar uma pergunta aqui do verso anterior, quando o Srila Prabhupada estava explicando das energias, né, da potência interna e da energia externa. Krishna e todos que habitam com ele, né, eles não têm corpo material, mas o corpo material é completamente irrelevante em relação à atividade, né? Ou seja, Krishna e todos os seus companheiros têm forma e nadam, cantam, dançam, enfim, agem normalmente, né? E aí tem essa energia material que é inerte e na qual são formados nossos corpos, né? E aí a gente age, né? E aí tem o que é difícil às vezes conceber é que com a diferença desses corpos, né? Assim, o corpo que é puramente transcendental, mas que tem forma, e isso que a gente às vezes acha que é o que precisa ter matéria para ter forma, né? Isso é difícil. Por Mas é porque isso é inconcebível, né? quando fala em forma de Deus, muita gente, né, na escritura Brahma fala que não, porque vai pensar em forma, acha que tem que ser material, e aí
prefere falar que não pode ser concebido, né? De forma forma que a nossa ideia de forma é que tem que ser material, como que vai ter uma forma transcendental, né? Mas aí eles conseguem compreender. Nos vídeos a gente tem informação, né? A informação a gente entende que a forma não é composta de terra, água, fogo, ar e terra, é composta de Satchidananda, desses 3 elementos. A gente não tem noção, mas sabe que é composta de elementos transcendentais, né? E é exatamente a matéria que é a forma pervertida, né? Quer dizer, o modelo pervertido do perfeito é o que a gente é. Tudo que tem aqui tem lá, só que lá da forma Original, né? original e pura, e aqui pervertido, né? Mas é isso. Não dá para conceber, né? Dá para a gente saber só teórico, que lá o corpo não é material, composto por Satchidananda. Tipo, lá não precisa de sol, de luz. Eu estava ouvindo o Santo Prabhupada lá, o próprio brilho de qualquer associado é a luz que pode ver. Então aqui a gente precisa de luz, do sol, da lua, de luz elétrica. Lá, não. Lá qualquer associado tem brilho próprio para ver em qualquer lugar, por exemplo. Então o corpo é formado por Satchidananda, elemento transcendental. A gente pode saber teoricamente, né? Mas não dá para imaginar como que é essas coisas, impossível. Só alguma vida aí para frente. Aí sim, através da experiência, pode realmente entender, né? Realmente como que funciona, né? Até então a gente só pode saber que não é elemento material, né? Igual daqui. É elemento transcendental. Sat, Chit, Ananda, eternidade, o corpo material composto disso. Lá a pessoa pode comer com o olho, escutar com a boca, os sentidos são diferentes. A árvore lá, a árvore de manga, se você quiser comer uva, você está comendo uma manga na árvore de manga, Kalpa Vriksha, árvore dos desejos lá no mundo espiritual. Se você está comendo a manga, quer comer agora uma uva, aí ela te dá uva. Então lá é completamente diferente. E o Aqui nome também. O nome e a pessoa, né? Também é idêntico, né? Se você falar o nome, a pessoa está, né? é bem diferente, né? Não dá para a gente entender, se a gente tentar com a mente, é Não vai, inútil. não vai. Então, a gente só dá para saber, através disso, como que é, né? A diferença, assim, teórica do corpo material para o espiritual, assim. Mas não dá para imaginar. E nem para ter experiência no nosso nível também não dá, né? Através da também não. Até porque, Sim. igual eu falo, se alguém tiver uma experiência dessa, o corpo material não aguenta, a gente morre. Tem que partir na hora, né? Então é só em alguma vida para frente, várias e várias, praticando, seguindo firme, né? Para não voltar para outra espécie de vida ou esquecer, seguindo em alguma para frente aí, um dia chegar lá, né? Inclusive, eu já escutei Prabhupada falando também que aqui é completamente escuro, né? Aí precisa colocar os satélites, né? Vou colocar as luminárias, né? O sol e a lua aqui para a noite, né? Que senão é completamente, é como se fosse um mundo material, como se fosse um coco, né? Como se fosse uma casca aquela casca do coco, né? E aí precisa colocar lá dentro a luz, porque senão a gente estava completamente no escuro, né? Ao E lá, contrário de lá, você... alta efulgente, né? É, Vamos mais esse aqui, 1522. obrigado. Idam hi pumsas
tapasa srutasya va svistasya suptasya cha bodhidattaya avichuto rita kavibir nirupito jadutam sloka gunanuvahananam. Os círculos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço de conhecimento, a saber, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido em poemas seletos. Significado: o intelecto humano é desenvolvido para o avanço do aprendizado em arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia, economia, política e assim por diante. Pelo cultivo de tal conhecimento, a sociedade humana pode alcançar a perfeição da vida. Essa perfeição da vida culmina em compreensão do Ser Supremo, Vishnu. O Shruti, portanto, orienta que aqueles que são realmente avançados em erudição devem aspirar ao serviço ao Senhor Vishnu. Infelizmente, as pessoas enamoradas da beleza externa de Vishnu, Maya, não entendem que a culminância da perfeição ou autorrealização depende de Vishnu. Vishnu Maya significa desfrute dos sentidos, algo que é transitório e miserável. Aqueles que estão enredados em Vishnu Maya utilizam o avanço do conhecimento para o desfrute dos sentidos. Sri Narada Muni explica que toda parafernália do universo cósmico nada mais é que uma emanação do Senhor, a qual provém de suas diferentes energias, pois o Senhor põe em movimento, através de suas inconcebíveis energias, as ações e reações da manifestação criadas. Elas vêm a existir devido à sua energia, repousam em sua energia e, após a aniquilação, fundem-se nele. Nada é, portanto, diferente dele, mas, ao mesmo tempo, o Senhor é sempre diferente delas. Quando o avanço de conhecimento é aplicado no serviço ao Senhor, todo o processo torna-se absoluto. A personalidade de Deus e seu nome transcendental, fama e glória são todos não diferentes dele. Portanto, todos os sábios e devotos do Senhor recomendam que o tema de arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia e todos os outros ramos de conhecimento devem ser completa e unicamente aplicados no serviço ao Senhor. Arte, literatura, poesia, pintura e demais atividades podem ser usadas para glorificar o Senhor. Os ficcionistas, poetas e literatos célebres ocupam-se, em geral, em escrever tópicos sensuais, mas, se eles se voltam para o serviço ao Senhor, podem descrever os passatempos transcendentais do Senhor. Valmiki era um grande poeta, e, de modo semelhante, Vyasadeva é um grande escritor. E ambos se ocuparam absolutamente em delinear as atividades transcendentais do Senhor. E, ao fazê-lo assim, tornaram-se imortais. De forma semelhante, a ciência e a filosofia também devem ser aplicadas no serviço ao Senhor. Não adianta apresentar teorias especulativas secas destinadas ao gozo dos sentidos. A filosofia e a ciência devem ser usadas para estabelecer a glória do Senhor. As pessoas avançadas estão ansiosas por entender a verdade absoluta por intermédio da ciência e, por isso, um grande cientista deve esforçar-se por provar a existência do Senhor com bases científicas. Do mesmo modo, as especulações filosóficas devem ser utilizadas para estabelecer a verdade suprema como sensível e todo-poderosa. De modo similar, todos os outros ramos de conhecimento devem sempre ser ocupados no serviço ao Senhor. Na Bhagavad Gita,
também se afirma o mesmo. Todo conhecimento não empregado no serviço ao Senhor é apenas ignorância. A utilização verdadeira do conhecimento avançado é aquela que se estabelece às glórias do Senhor. E esse é o seu significado correto. O conhecimento científico empregado no serviço ao Senhor e todas as atividades similares são realmente Hari Kirtana, ou glorificação ao Senhor. É, ele está falando que todo tipo de conhecimento pode ser usado a serviço de Deus, não é que até mesmo os devotos puros não gostam de poesia, de arte, pintura, política, não. Eles acham isso benéfico desde que esteja conectado com Deus. Do contrário, não tem utilidade nenhuma, fica tudo seco ou vazio. Então, tudo deve ser, se a pessoa for inteligente, vai conectar isso com Deus, vai fazer um bom uso dessas coisas, né? Tudo pode ser conectado. Todas as religiões abraâmicas, vai lá, tem gente, tem muitas que incentivam, né? Pintura, arte, tem a parte científica, filosofia, conectada com as escrituras, né, específicas, e usam isso a serviço, né? Glória a Deus. Eu acho que também os cientistas, né, então eles têm uma certa uma trava, né, de mostrar a verdade, né? Igual eles descobriram aquele lá, a partícula lá, né, divina dentro do átomo, aí eles falaram que é o quê? Antimatéria, né? Sendo que já está lá aí nos vezes há muito tempo falando, né, que Vishnu está dentro de cada átomo, né? Então é uma coisa que para eles falam como se fosse uma novidade, já está aí há muitos anos, milhões de anos, e mesmo assim não aceita, né? É, eles tentam, igual o São Prabhupada falou, em vez de tentar usar a ciência para provar ou para mostrar o que as escrituras fazem, vão de acordo com a própria mentalidade deles, né? Que eles mesmos acham. Aí cada um acha uma coisa, aí tem disputa. O que um acha, daqui 50 anos vem outro e acha outra coisa. E aí cada hora um acha uma coisa. A poesia, a música, o teatro, né? Também tudo com aversão a Deus, né? Na verdade, em vez de estar glorificando, está avesso, né? Fazendo isso aí, falando qualquer É, coisa que Kali Yuga, na grande maioria das vezes, né? Mas, mas ainda assim tem muito, né? A gente vê, tem bastante na Índia, no Irã, Etiópia. No Brasil também tem muito, né? Na parte católica tem muita coisa desse tipo. Você vê aí na Paixão de Cristo, tanto de encenação no Brasil inteiro tem esse teatro, né? Agora, Virgem de Aparecida, teve procissões gigantescas de milhões de pessoas, mas comparado, né? Tipo, porcentagem, mas é uma Kali Yuga, a maioria é usada para, falou que é desfrute sensorial, né? Mas se for usado para, né, conectado, leva a pessoa a fazer serviço emocional, né? Não é uma coisa que é ruim, né? Ó, tem gente que fala, isso aí é tudo ruim. Não, é onde que vai empregar, né? Ou como que vai usar, aí que tá o negócio. a serviço de quê, né? É, é isso, se alguém tiver alguma coisa aí antes de cantar.
Vishaka quer cantar? Caso, se quiser tocar, então, ativar alguma coisa aí. Vamos cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Nitai Gora Haribol, Nitai Gora Haribol. Nitai Gora Haribol, Nitai Gora Haribol. Nitai Gora Premanande, Hari Haribol. Nitai Gora Premanande, Hari Haribol. Santa Narayana Goswami Maharaj ki jai, Om Vishnu Pada, Swami Prabhupada ki jai, Prabhupada ki jai, Sarvaswami jai, Patma Shri Gauri ki jai, Navadip Rajendra ki jai, Rajamandar Parikrampa ki jai, Parikrampa Paribhakta
Shri Radha Govinda ki jai, Shri Radha Damodar ki jai, Jai. Puran ki jai, Shri Narada Rishi ki jai, Shri Vyas ki jai, jai Shri Bhagavan Shri Hadev ki jai, Bhakta Prabhat Maharaj ki jai, Namacharya Kas Thakur ki jai, Shri Chaturma Kartik Vas Damodar Vrat ki jai, Jai. Nitya Ekadasi Vrat ki jai, ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Jai Gaura Premanande. Boa noite a todos. Boa Valeu. noite, valeu. Haribo. Muito obrigado a Hare vocês, Hare Krishna. Muito obrigada, Radhe, Hare. Radhe. Obrigado. Valeu, obrigado, valeu.